tendo as duas componentes e sabendo que elas são perpendiculares entre si, o módulo da aceleração, então, vai ser calculado pela soma vetorial, que é obtido o módulo pelo teorema de Pitágoras. Raiz quadrada do módulo da centrípeta ao quadrado, mais o módulo da tangencial ao quadrado. Beleza? Então tá aí, finalizamos o estudo de todas as grandezas dos movimentos bi e tridimensionais. Nós vamos ver agora alguns casos aplicados para esses movimentos, tá bom? São algumas situações em que nós vamos aplicar tudo isso que a gente acabou de aprender, que são, primeiro, o que nós vamos chamar de movimentos balísticos. Esses movimentos balísticos nada mais são do que a queda livre e os lançamentos, vertical, horizontal e oblíquo. Aqui eu coloquei para vocês algumas características desse movimento balístico, que eu vou analisar um deles, que é o caso mais geral, e os outros são casos particulares desse caso geral. Então nós vamos analisar um corpo que está sendo jogado, está sendo arremessado com uma velocidade inicial diferente de zero, obviamente, inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal. Veja que essa velocidade, então, pode ser decomposta em duas componentes. A componente x da velocidade inicial e a componente y, que nós já sabemos que, por decomposição, v0x vai ter o seu módulo calculado, já que ela está colada ao ângulo θ, pelo módulo de v0, vezes o cosseno de θ, e v0y vai ter o seu módulo calculado pelo módulo de v0, vezes, como ela está separada ao ângulo θ, vezes o seno do ângulo θ, tá bom? Algumas observações que nós temos que fazer a respeito desses movimentos. Primeiro, o lançamento de um projétil resulta num movimento contido num plano vertical. Então, sempre que um corpo é lançado, ele se encontra num plano vertical, tá? Ele vai sempre se mover verticalmente, subindo, descendo, de forma inclinada, mas sempre num plano vertical. Um projétil sujeito apenas à aceleração da gravidade apresenta trajetória parabólica. Então a gente vai desprezar aqui a influência do ar, a incidência de vento, tá? Nesses movimentos a gente vai considerar apenas a aceleração da gravidade, que, como nós sabemos, ela é representada de forma vertical para baixo. Os movimentos em x e y são independentes e ortogonais. Por eles serem independentes, nós precisamos fazer essa decomposição para analisar o que é que acontece em cada eixo. Veja que se nós temos a aceleração apenas na vertical, ela vai influenciar apenas nessa velocidade. Ela não influencia na velocidade horizontal, fazendo com que ao longo do movimento essa componente seja constante e essa varie de acordo com a gravidade. Inicialmente na subida diminuindo, depois na descida aumentando. A gente vai já ver isso. O movimento em x ocorre com velocidade constante, porque não sofre influência da aceleração da gravidade. A aceleração no eixo x é zero. E no eixo y, ela ocorre com a aceleração constante, que é justamente a gravidade, apontando para baixo, tá bom? Seguindo aqui em diante, nós temos aqui a representação completa do que seria aquele movimento. Como os movimentos no eixo x e y são independentes, e do eixo x a aceleração é nula, nós podemos representá-lo através das equações do movimento uniforme. Como no eixo y nós temos a incidência, a influência da aceleração da gravidade, nós podemos representá-lo pelas equações do movimento uniformemente variado. Que, lembrando então, no eixo x, nós temos que x, a posição que o móvel vai ocupar ao longo do seu movimento no eixo x, vai ser representado pela equação x0 mais v0x vezes t. Eu estou colocando v0x porque esse v0 é constante. Veja que em todos os pontos desse movimento, essa componente ela vai ser a mesma, independente de onde o corpo se encontre, tá? Então nós vamos ter aqui componentes no eixo x sempre de mesmo valor, tá? Então v0x é igual a v1x, que é igual a v2, que é igual a v3x, que é igual a v4x. Já no eixo y, nós vamos ter essa componente vertical sofrendo mudança, sofrendo variação. Então nós vamos ter três equações do M e o V. Nós vamos ter a da posição y, que é igual a y0 mais v0y t mais, vou colocar já o sinal correto, menos g
sobre 2t2, porque como nós estamos utilizando como referenciais os eixos ortogonais, o eixo y ele é positivo para cima. Como a gravidade aponta para baixo, nós vamos sempre representar pelo valor negativo, tá bom? E aí nós vamos ter a componente vertical da velocidade vy, representada, descrita pela função v0y menos gt. E ainda nós temos a equação de Torricelli, que mostra que vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado menos 2g delta s, ou melhor, delta y, tá bom? Aí, pessoal, essas equações elas vão nos ajudar a analisar esse movimento em cada eixo independentemente. Mas se você quiser, por exemplo, descrever a trajetória parabólica deste corpo, basta você pegar as duas equações da posição, isolar o tempo em uma delas e jogar na outra. E aí você vai ter a equação da trajetória ao longo do movimento. Você vai conseguir encontrar y em função de x em cada ponto que o corpo esteja, independente do tempo, tá bom? Para finalizar, nós analisamos aqui, como eu disse, o movimento geral. Nós vamos agora pegar os casos particulares, que são a queda livre, o lançamento vertical e o lançamento horizontal. O que é que esses movimentos têm com relação ao movimento geral, o de lançamento oblíquo, que nós acabamos de analisar? Algumas características. Primeiro, na queda livre, nós vamos ter no eixo x, como é uma queda livre, tanto a velocidade inicial no eixo x, como a aceleração no eixo x são nulas. Então nós não temos nenhum movimento na horizontal. Na queda livre nós temos apenas um movimento vertical, onde a velocidade inicial no eixo y é sempre zero, por isso é uma queda livre, você está abandonando, largando o corpo, tá? E a aceleração nesse eixo sempre vai ser igual a menos g, porque como nós estamos adotando como referencial o eixo y que aponta para cima, a gravidade sendo para baixo ela vai ser sempre negativa, tá bom? No lançamento vertical, mesma coisa, no eixo x, nós não temos movimento no eixo x e nem aceleração. Então, ao longo de toda a análise, esse movimento não vai ocorrer no eixo x, tá certo? Já no eixo y, como é um lançamento vertical, essa velocidade inicial no eixo y ela é diferente de zero. Por ela ser diferente de zero, ela pode ser positiva, caso o lançamento seja para cima, mas também pode ser negativa, caso esse lançamento seja para baixo, tá? Mas em todos os dois casos, a aceleração sempre vai apontar para baixo, então ela sempre vai ser negativa. Já no lançamento horizontal, que é quando o corpo é jogado horizontalmente, a velocidade na horizontal no eixo x vai coincidir com a velocidade de lançamento, com v0. O corpo está sendo jogado horizontalmente, tá? Mas a aceleração continua sendo zero. Nós não temos aceleração nesse eixo, fazendo com que a velocidade durante todo o movimento no eixo x seja igual à velocidade de lançamento. Já no eixo y, nós vamos ter a velocidade de lançamento no eixo y, a velocidade inicial, a componente y da velocidade inicial sendo zero, porque a velocidade inicial foi horizontal, mas a aceleração no eixo y vai continuar sendo igual a menos g. Então são essas características que vocês têm que usar para substituí-las nessas equações do movimento geral. Então você vai ter essas equações de forma completa no lançamento oblíquo. Quando se tratar de lançamentos vertical, horizontal ou a queda livre, você vai ter alguns daqueles termos sendo eliminados, porque alguns daqueles termos vão ser zerados. E aí com isso vocês conseguem encontrar alguns valores importantes para esse movimento, como por exemplo, tempo de subida, tempo de voo, alcance, altura máxima. Todas essas informações vocês conseguem encontrar substituindo esses valores lá nas equações que eu acabei de mostrar, tá bom? Então por isso que a gente não vai tomar muito do nosso tempo detalhando isso. E aí, pessoal, eu coloquei aqui um simuladorzinho para que a gente possa analisar rapidez como é que ocorrem esses movimentos, tanto de forma geral
a gente analisa vetorialmente, né, o que acontece com os componentes. É mais prático a gente analisar isso quando a gente vê simulando do que quando a gente vai simplesmente mencionando. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui uma plataforma de lançamento, tá? Onde eu vou colocar essa plataforma coincidindo aqui com o chão. Então o lançamento aqui vai ser 0. Inicialmente eu vou pegar o movimento geral, onde eu vou pedir para ele representar as componentes da velocidade, tá bom? Então as componentes da velocidade vão ser representadas aí. Lançando o corpo, deixa eu colocar aqui ele bem devagarzinho para a gente analisar. Lançando o objeto, o que é que a gente observa? Que ao longo do movimento, a componente horizontal não está mudando. Quem sofre mudança é a componente vertical, tá bom? Então ao longo do movimento, nós tivemos aí uma mudança da componente vertical. Vou lançar novamente. Deixa eu ver aqui onde é que eu lanço novamente, ó, onde durante a subida, o vetor velocidade, ele foi diminuindo, velocidade vertical, e durante a descida ela foi aumentando, tá bom? Se eu zerar aqui tudo e colocar esse objeto para ser lançado para cima, para ser arremessado para cima, olha o que é que vai acontecer. Nós não vamos ter mais componente horizontal, apenas componente vertical, que inicialmente foi diminuindo até zerar, chegando no ponto de altura máxima, e depois foi aumentando verticalmente para baixo, tá bom? Agora vamos pegar um lançamento horizontal. Então, vou colocar o lançador lá em cima, vou posicioná-lo de forma horizontal, e aí quando eu lanço o objeto, como eu disse para vocês, ó, lá no lançamento a velocidade era horizontal, não tinha componente vertical, mas à medida que o corpo foi caindo, essa velocidade vertical foi aumentando devido à influência da gravidade, tá bom? Então um simuladorzinho aí bem interessante para a gente poder ver isso na prática. Seguindo em diante, nós vamos agora para a próxima aplicação dos movimentos unibidimensionais, que são os movimentos relativos, tá? Primeiramente, nós vamos analisar aqui este referencial, vou chamá-lo de referencial A, um referencial fixo, tá? Então deixa eu escrever isso para ficar bem claro. Nós temos aqui um referencial fixo A. Beleza? Agora nós temos um referencial B, onde esse referencial B é móvel. Então, por exemplo, vamos considerar que esse referencial fixo A seja alguém sentado numa parada de ônibus, tá? Então ele está lá numa parada de ônibus fixo, parado em relação à Terra. E este referencial B seja alguém sentado em um dos bancos de um ônibus que está passando pela parada de ônibus. Então esse referencial B é móvel, tá bom? Seguindo em diante, nós vamos aqui considerar como um corpo de análise, como corpo a ser observado esse ponto P. Vamos supor que seja um passarinho voando. Então tem um referencial, uma pessoa sentada na parada de ônibus, parado, fixo. Uma pessoa parada em relação ao ônibus, sentado num banco de ônibus em movimento em relação a quem está lá no referencial A. E tem um passarinho voando independente de qualquer um dos referenciais, tá bom? Vamos considerar que este referencial B está se movendo com velocidade constante. Ele não sofre aceleração. Já o referencial P, aliás, já o ponto P, o móvel, ele pode ter aceleração ou não. Aí tanto faz, tá bom? Ele está livre para se movimentar da forma que ele bem entender. Desta forma, então, nós vamos pegar aqui e representar como o vetor RPA a posição do passarinho em relação ao referencial A. Essa é a sua posição. Vamos representar como RPB a posição do passarinho em relação a quem está dentro do ônibus, como vetor posição em relação ao referencial B. E RBA, o referencial, a posição do ônibus em relação à parada de ônibus. O referencial a posição do referencial móvel com relação ao referencial fixo. O que é que a gente pode perceber através desses três vetores? Que a gente consegue achar uma relação entre eles. Veja que o RBA e o RPB estão em sequência. E o RPA está ligando o início do primeiro ao final do último. Ou seja, o RBA somado ao RPB é igual ao vetor RPA. Beleza? Através do que nós aprendemos de vetores, se esses vetores estão em sequência, nós podemos somá-los. E se esse está ligando o início do primeiro ao final do último, é porque ele é o vetor resultante.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o RPB. Por que eu vou isolar o RPB? Para que eu possa analisar a posição do passarinho em relação ao referencial móvel, que é o que nós chamamos de posição relativa. Então, a posição do passarinho em relação ao ônibus, em relação ao referencial móvel, vai ser a posição do passarinho em relação ao referencial fixo, menos a posição do ônibus em relação ao referencial fixo. Veja que nós temos aqui o que nós chamamos de relação de expressão que representa a posição relativa. Guarda essa informação. Agora vamos fazer quem está se movendo, se mover. Vamos lá. Se moveram. Veja então que o meu referencial móvel B saiu daqui e veio para cá. E o passarinho saiu daqui e veio para cá. Tá certo? Nessas novas posições nós vamos ter novos vetores, que são esses. Nesses novos vetores nós temos então R' PA é a posição do passarinho em relação ao referencial fixo A, a nova posição do passarinho, né? R' PB é a nova posição do passarinho em relação à nova posição do referencial B. E RBA é a posição do referencial B com relação ao referencial móvel. Veja que novamente eles estão formando vetores que se relacionam. Aí, por analogia, se nós já concluímos que a posição do passarinho em relação ao referencial móvel é a posição do passarinho em relação ao referencial fixo, menos a posição do referencial móvel, menos em relação ao referencial fixo, nessas novas posições, nós podemos também chegar a uma conclusão análoga. Seria a nova posição do passarinho em relação ao novo referencial, RB', vai ser igual à posição do passarinho, a nova posição do passarinho, né, em relação ao referencial fixo, menos a nova posição do referencial, do novo referencial, com relação ao referencial fixo, tá? Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Se eu subtrair a posição final menos a posição inicial, eu vou encontrar o quê? Se eu subtrair toda essa expressão final por essa expressão inicial, eu vou ter posição final menos posição inicial. Posição final menos inicial. Posição final menos inicial. Isso vai me dar o quê? Os deslocamentos. E se eu dividir tudo isso por ΔT, eu vou ter os deslocamentos dividido por ΔT, me fornecendo quem? As velocidades médias. Mas se eu pegar essas velocidades médias e aplicar o limite com ΔT tendendo a zero, ou seja, se eu derivar essas posições, eu vou encontrar as respectivas velocidades. Então eu vou ter, fazendo todo esse processo, que a velocidade do passarinho em relação ao móvel B vai ser igual à velocidade do passarinho em relação ao móvel A, ao referencial A, menos a velocidade do referencial B com relação ao referencial A. Então, se você pegar as posições que o ônibus ocupa em relação à parada de ônibus e derivar, as posições que o passarinho ocupa em relação à parada de ônibus e derivar, e as posições que o passarinho ocupa em relação a quem está sentado no ônibus e derivar, você vai encontrar esta relação, tá? Que a partir de agora, nós vamos chamar essas velocidades para ficar mais fácil vocês aplicarem e compreenderem do seguinte: essa velocidade eu vou chamar de velocidade relativa, que é sempre a velocidade do corpo analisado em relação ao meio onde ele se move, tá? Essa velocidade nós vamos chamar de velocidade resultante, que é a velocidade do corpo em relação ao referencial fixo, em relação à Terra. E aqui nós vamos chamar de velocidade de arraste, que é a velocidade do meio influenciando na velocidade do corpo. Vamos ver exemplo. Por exemplo, quando um barco se move no rio, o rio ele tem uma correnteza. A velocidade com quem observa, a velocidade de quem está observando o barco da margem, quando olha para o barco, é a mesma velocidade que o barco se move com relação às águas? Não é. Porque além da velocidade proporcionada pelos motores do barco, nós vamos ter a velocidade da correnteza influenciando no barco. Então, a junção dessas duas velocidades vai gerar a velocidade resultante, que é a velocidade do barco em relação a quem está parado na margem, quem está parado lá na terra, tá? Então nós vamos utilizar a partir de agora essa notação.
E para a gente entender as aplicações disso, vamos pegar aqui 3 casos bem rapidinho. O primeiro caso é esse que vocês estão vendo aqui, o mais simples dos 3, tá? Então observem aqui esse vídeo. O que é que a gente consegue ver nesse vídeo? Que tem uma pessoa se movendo numa escada rolante. Então o movimento dessa pessoa está sendo observado por quem está fora da escada rolante, mas também é observado por pessoas que estão na escada rolante paradas em relação a ela. Será que o movimento que essa pessoa vê da garota aqui é o mesmo movimento de quem está filmando? Não é. Então nós temos 3 movimentos sendo relacionados nessa situação. Nós temos o movimento da garota em relação à escada, que é a velocidade relativa. Nós temos a velocidade da escada, que está tentando arrastar a garota para baixo. E nós temos a resultante de tudo isso, que é a velocidade de quem está filmando essa presepada aí, essa marmota dela. Tá bom? Então, para que a gente possa fazer a análise, nós vamos chamar da relação que nós já descrevemos no slide anterior. Nós tínhamos a velocidade relativa igual à velocidade resultante menos a velocidade de arraste. Não era assim? Aí agora, nessa situação, o que é que nós temos? A velocidade relativa é a velocidade da garota em relação à escada. Quem é a velocidade resultante? É a velocidade da garota, que é a velocidade da garota em relação à terra. Vou chamar só de velocidade da garota. E quem é a velocidade de arraste? É a velocidade da escada. Só que veja que isso é uma operação vetorial. Como isso é uma operação vetorial, para eu chegar a esse valor, eu não posso pegar isso aqui e simplesmente subtrair. Vai depender de como a garota está andando pelos degraus. Ela pode estar andando a favor ou contrário aos degraus. E aí nós vamos encontrar aqui, sempre que ela estiver andando a favor, eu vou ter a sua velocidade somada, a velocidade da garota, sendo a velocidade dela em relação à escada, mais, vetorialmente, a da escada. Mas se ela estiver a favor, esses 2 vetores têm o mesmo sentido. Então, a velocidade da garota vai ter um módulo calculado pela velocidade dela em relação à escada, que é a velocidade com que ela se move pelos degraus, somado ao módulo da velocidade da escada. Isso quando ela estiver se movendo a favor. Quando ela estiver se movendo contrário, aí como ela vai estar contrário, os vetores são opostos, aí a soma de vetores opostos é feita pela diferença entre os seus módulos. Então a velocidade da garota vai ter um módulo calculado pelo módulo da velocidade dela em relação à escada, menos a velocidade, o módulo da velocidade da escada. Tá? Só uma curiosidade, se a garota parar de se mover com relação aos degraus, qual vai ser a velocidade dela com relação a quem está filmando, com relação a quem está parado no ponto fixo? Se essa velocidade é 0, vai ficar igual à velocidade da escada. Se essa velocidade é 0, vai ficar igual à velocidade da escada. Então a garota vai ser arrastada pela escada. Tá bom? Outra situação que nós temos aí desses movimentos relativos são movimentos de barcos sendo influenciados por correntezas, ou seja, num rio. Tá? Quando a gente tem uma situação como essa, nós podemos aqui observar 2 velocidades que vão influenciar no movimento do barco. A velocidade da correnteza, que nós chamamos de arraste, a velocidade relativa, que é proporcionada pelos motores. Somando essas 2 velocidades, traçando aqui as paralelas a cada vetor e finalmente traçando o vetor resultante, é este vetor que vai indicar para onde o barco vai se mover com relação às margens, para quem está vendo nas margens do rio. Então essa é a velocidade resultante, onde nós vamos então poder concluir que esta velocidade resultante nada mais é do que a soma da velocidade relativa, que é a velocidade do barco, dos motores do barco, somada à velocidade de arraste, que é a velocidade da correnteza. Tá bom? Aí nós podemos analisar 2 tipos de movimento do barco na correnteza. Primeiro, é o movimento paralelo às margens, onde ele pode estar descendo o rio. O que é que a gente chama de descer o rio? Quando ele está a favor da correnteza. Ou subir o rio quando ele está contrário à correnteza. Como nós temos aqui uma soma de vetores na mesma direção, tanto num caso como no outro, esta soma vai ser obtida
se tiverem no mesmo sentido, então nós vamos ter o módulo da velocidade resultante, vai ser a velocidade do barco, vou chamar assim, tá? Mais a velocidade da correnteza, certo? Já se tiver no sentido contrário, o módulo da velocidade resultante vai ser a velocidade do barco menos a correnteza. Perguntinha: se a velocidade do barco for menor do que a correnteza, o que é que vai acontecer aqui nesse caso? O barco não sobe, mas não subir significa dizer que ele pode ficar parado. Parado em relação às margens, mas não parado em relação às águas. Aí nesse caso, precisaria que a velocidade do barco fosse igual à da correnteza. Mas eu estou supondo que ela seja menor. Então se ela for menor, o que é que vai acontecer? Ele vai ser arrastado, tá certo? Se a velocidade do barco for menor do que a correnteza, ele vai ser levado pela correnteza. Então, como eu estou analisando a subida do rio, além da velocidade do barco ter que ser contrária à correnteza, ela tem que ser obrigatoriamente, ela precisa ser obrigatoriamente maior do que a correnteza, tá bom? Porque se ela for igual ou menor, ele não sobe. Se for igual, ele fica parado em relação às margens, e se for menor, ele vai descer o rio, como ele já estava descendo antes, tá bom? Último caso aqui com relação ao barco, nós temos os movimentos de travessia, tá? Que de novo, aqui eu já tinha feito isso, mas só para ficar registrado, a gente vai somar aqui essas duas velocidades, achando aqui a velocidade resultante, tá? Onde o barco, nesse caso, já vai atravessar a corrente, já vai atravessar o rio. Porém, velocidade resultante igual à velocidade relativa, que é a do motor do barco, mais a velocidade de arraste. Porém, não nessas situações particulares, que é percorrendo a menor distância possível e fazendo essa travessia no menor tempo possível. Para que a gente possa fazer essa análise, eu vou considerar a largura do rio como sendo L, tá certo? Então, considerando a largura do rio sendo L, nós vamos ter aqui que a travessia, para que ocorra na menor distância, o barco tem que realmente atravessar de forma perpendicular ao rio. Então, para que ele atravesse de forma perpendicular, ele precisa se inclinar em relação à correnteza, de forma que a sua velocidade do motor, somado com a velocidade relativa, resulte numa velocidade resultante perpendicular à margem, para que realmente a sua trajetória seja perpendicular. Se você pegar esse vetor e trouxer para cá, você vai ver que ele é a hipotenusa desse triângulo. Então, nesse caso, a velocidade relativa vai ser igual à raiz quadrada da resultante ao quadrado mais a de arraste ao quadrado. Lembrando que nesse caso aqui é a velocidade resultante que está provocando a travessia. Então a velocidade resultante é a distância percorrida, que é a largura do rio, dividido pelo tempo de travessia. Para percorrer no menor tempo possível, agora ele tem que usar a sua velocidade máxima dos motores na tentativa de atravessar. Então nesse caso ele tem que estar posicionado de forma perpendicular ao rio, e aí aqui quem vai ser a hipotenusa desse triângulo é a velocidade resultante. Então aqui é a velocidade resultante, que é calculada pela raiz quadrada da relativa, que é a do motor do barco, ao quadrado, mais a de arraste ao quadrado. Como agora é a relativa que está perpendicular, que está na direção da largura do rio, então agora a velocidade relativa é que vai ser igual à largura do rio, dividido pelo tempo de travessia, que nesse caso é o menor tempo possível para atravessar. Tá bom? Pessoal, mais dois casos aqui para a gente finalizar. Nós temos aqui a influência do vento lateral em situações de pouso ou decolagem. Como vocês podem ver aqui, nós temos um avião todo inclinado com relação ao posicionamento da pista de pouso, tá? E com isso a gente pode concluir que nesse local havia incidência de vento. Se o piloto não tivesse feito essa compensação no seu posicionamento para fazer o pouso, o que é que ia acontecer? Se ele tivesse alinhado a cabeceira da pista, ele ia ser arrastado pelo vento e provavelmente ia pousar fora da pista.
que aconteceria nessa primeira imagem que eu coloquei aqui para vocês. Então, se nós temos a incidência de um vento lateral e o avião está alinhado à pista, ele vai ter a sua velocidade somada com a do vento, fazendo com que ele seja arrastado. Então, para que isso não ocorra, o piloto ele precisa inclinar o avião, compensando a existência do vento, de forma que a sua velocidade relativa, somada à velocidade do vento, a de arraste, resulte numa velocidade paralela à margem da a pista, para que ele consiga fazer o pouso, tá bom? Então, vou mostrar aqui novamente, tem vários vídeos no YouTube mostrando situações como essa. Se você colocar ali, colocar no YouTube pouso de avião com vento lateral, com vento forte, você vai ver situações até mais curiosas do que essa que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Mas como o nosso tempo é curto, a gente não tem como mostrar muitos vídeos aqui, tá bom? Então vamos lá, seguindo diante. O último caso é o caso dos movimentos de rolamento, que o movimento de rolamento para a física nada mais é do que o movimento de rotação somado ao movimento de translação, tá ok? Então, sempre que nós temos a rotação ocorrendo junto com a translação e um influenciando no outro no mesmo corpo, nós temos o que a gente chama de rolamento, tá? Então, vamos analisar esses movimentos separadamente. Primeiro, vamos pegar um pneu do carro que esteja executando um movimento de rotação no sentido horário, como está indicado aqui o sentido dessa velocidade angular. E eu quero representar em 4 pontos, ou melhor, em 5 pontos do corpo desse pneu, os vetores de velocidade. Então eu quero representar neste ponto, neste ponto, neste ponto, neste ponto e neste ponto. Vamos lá então. Como nós sabemos, o vetor velocidade no movimento de rotação, ele é sempre tangente à trajetória e indica o sentido do movimento. Então nós temos aqui, ó, o vetor velocidade, o vetor velocidade, o vetor velocidade e o vetor velocidade. Giovanni, faltou um ponto. Faltou não, porque o ponto central, como ele não rotaciona, ele é um ponto, ele não tem dimensão, então a velocidade no centro é nula, tá? Vamos agora analisar apenas a translação. O que é a translação? Não é só o movimento que a Terra faz em torno do Sol, como vocês aprenderam lá no infantil, lá no Fundamental 1. Translação é o movimento que qualquer corpo faz ao sair do lugar. A rotação é o movimento que qualquer corpo faz girando em torno de si mesmo, tá? Então o movimento de translação de um pneu é, por exemplo, quando o carro está em movimento e uma pessoa freia bruscamente, travando a roda e ele sai deslizando. Neste caso, os mesmos pontos que eu analisei anteriormente vão ter neste ponto, neste e neste. Todos eles vão estar transladando juntos com a mesma velocidade. Nós vamos ter aqui, ó, a velocidade para cá, velocidade para cá, velocidade para cá, velocidade para cá e também velocidade para cá. Agora nós vamos somar esses dois movimentos, analisando o movimento do pneu rolando sobre a pista, nos mesmos pontos que nós tínhamos analisado anteriormente, tá? Aí o que é que a gente observa? Que no ponto mais baixo, para que não haja deslizamento do pneu com relação à pista, a velocidade de rotação tem que ter o mesmo módulo da velocidade de translação. Porque se o pneu estiver patinando, como a gente diz, girando mais do que transladando, é porque essa velocidade é maior do que essa. Se ele estiver transladando mais do que rotacionando, é porque essa velocidade é maior do que essa. Mas se essas velocidades forem iguais, no momento em que o pneu entra em contato com a pista, no ponto que ele está em contato com a pista, aquele ponto tem velocidade momentaneamente nula. Então aqui a velocidade neste ponto é momentaneamente zero, tá? É tanto que para que o carro continue em movimento, é necessário que num próximo momento este ponto se descole da pista, perca o contato com a pista para continuar em movimento, tá? Então nesse ponto a velocidade é nula. Aí no ponto central eu tenho a velocidade v mais zero, então dá apenas a velocidade v. E no ponto mais alto, como nós já vimos que esses módulos são iguais, mas lá no ponto mais alto também tem mesma direção e sentido, vai ficar v mais v, vai dar um vetor de 2v. Olha o que é interessante a gente perceber já nesse momento, que se eu unir
as origens desses vetores e unir as extremidades desses vetores, eu consigo provar que a velocidade do ponto mais alto do pneu, do ponto mais distante do pneu com relação ao contato com a pista, é o dobro da velocidade do ponto central, que é a velocidade do carro, tá? A velocidade com que o carro se move, e com relação ao ponto mais em contato com a pista, essa velocidade é zero, tá? Aí o que é interessante perceber isso? Vocês já devem ter andado de bicicleta chovendo, ou pelo menos logo após ter chovido, onde a pista fica molhada, que você passa lá com o pneu da bicicleta em poças de água, poças de lama, ou até mesmo de moto. O que é que acontece com as costas, com as tuas costas, quando tu anda de bicicleta ou de moto numa pista molhada? Quando você chega em casa, tá lá o rastro de água nas suas costas, tá lá as suas costas toda molhada, mesmo sem estar chovendo. Da onde veio aquela água? Aquela água veio exatamente desse ponto. Veja que à medida que quando o pneu da bicicleta ou da moto, ou seja lá de qual seja o transporte, entra em contato com a água, partículas de água aderem ao pneu, momentaneamente parado, mas à medida que eles vão subindo, eles vão ficando cada vez mais rápidos. E chega um determinado ponto, bem aqui, em que essa velocidade já é maior do que a velocidade do carro. Então nesse ponto ocorre um lançamento oblíquo, onde quando essa velocidade da gota de água fica maior do que a velocidade do carro, ele vai ser lançado obliquamente e a tendência é atingir as tuas costas, porque tu está se movendo com a mesma velocidade do carro. Então a explicação do porquê que quando você anda de bicicleta ou de moto numa pista molhada, você fica com as costas molhadas, é justamente porque as partículas de água que aderiram ao pneu vão ganhando velocidade à medida que o pneu vai girando, então à medida que essas gotas vão subindo, a partir do momento em que ela adquire uma velocidade maior do que a do carro, ela se desprende do pneu, indo em direção às suas costas e molhando a sua blusa, tá bom?